Olá, boa noite. Bom, a gente ficou para discutir o texto número 6, que seria Educação e Tecnologias, interrelações entre teorias e práticas pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem. O texto ele retraz muito a história da tecnologia com a junção da tecnologia com a história. E a gente tentou decidir isso de uma maneira que todo mundo se adequasse, participasse e não perdesse o interesse. Então, diante disso, nós gravamos um vídeo e cada um mandou para mim, eu editarei e juntarei todos. Inicialmente, vamos falar sobre o que a gente vai fazer. A ideia central é cada um gravar seu vídeo respondendo perguntas que surgiram de acordo com o que a gente foi discutindo no grupo do WhatsApp sobre o texto que eu acabei de mencionar. Surgiram algumas dúvidas e essas dúvidas a gente separou as que seriam mais relevantes, vamos assim dizer, para cada um integrante do grupo responder. Além desses integrantes do grupo, que são sete integrantes. Além desses 7, vão ter participações especiais, que no decorrer do vídeo eu vou explicando o que eles farão. Mas para início, vamos primeiro às perguntas. E a primeira pergunta é: os professores enfrentam dificuldades com a tecnologia na sala de aula? Se sim, quais? Sim, pois há muitos que querem ficar na mesmice de livros didáticos e não explorar o mundo moderno. Há professores que não sabem nem montar um data show ou mexer em aplicativos que ajudam na aprendizagem do aluno. É necessário sempre levar em conta o objetivo pedagógico, sendo o recurso tecnológico importante para fomentar o aprendizado. Segunda, o ensino atual, que é baseado no século passado, é eficaz e atende às necessidades dos alunos atualmente? E não atende mais as necessidades dos alunos atualmente. Por isso, surge a necessidade do professor adequar-se às novas abordagens científicas, como também utilizando novos métodos tecnológicos. Pergunta número 3. O que, na maioria das vezes, impossibilita o docente a utilizar esses recursos tecnológicos em sala de aula? Acho que como a maioria já sabe, o ponto X é a questão da falta desse material, né? A questão do financeiro que ainda é investido muito pouco na educação. Mas, assim, as inadequações metodológicas nem sempre é das práticas pedagógicas. Ela, às vezes, também vem da falta de recursos didáticos e falta de aprimoramento. Um ponto interessante que eu vi nesse texto, que fala que a falta de interesse do aluno nem sempre é só assim dele em si, mas da vem da questão também da prática. Tipo assim, em história, utiliza-se muita teoria em sala de aula, os conteúdos, muito conteúdo e pouca prática. Isso vai desestimulando os alunos, isso vai desestimulando os estudantes. Tipo, não tem uma aula em campo, não tem um recurso tecnológico que possa, como eu posso dizer, que possa despertar mais aquele interesse sobre a matéria neles. E sim, fica só aquela coisa chata, digamos assim, só na teoria, e nada de prática. Isso vai desestimulando os alunos. E a falta de interesse também vem nessa questão da falta de recursos tecnológicos, que os alunos não têm acesso. A pergunta de número 4 seria: como a escola deve se posicionar diante dessas novas tecnologias que vêm surgindo? Bom, apesar da escola não ter recursos, ela deve se posicionar de forma positiva, dando espaço para o professor
criar novas formas e métodos de apresentar a história para os alunos de forma criativa, para que venha chamar a atenção e segurar a atenção deles dentro da sala de aula, assim eles tendo mais conhecimento do assunto gerado. Para que haja um profissional que saiba lidar com as necessidades do aluno e da grade curricular, o que é necessário? Para que haja profissionais como esses em sala de aula, é necessário não somente focar na formação acadêmica do profissional, como também na formação pessoal e profissional desse profissional. Também é necessário focar na questão cultural dele. Ele tem que resgatar essa questão cultural que ele tem, a cultura dentro de si, a criatividade e a vontade de fazer, porque não adianta nada eu não ser criativo, não adianta eu ser tudo e não ter a vontade de fazer. Então, isso. Esse basicamente seria um pensamento de um professor. Mas se a escola só me disponibiliza computador, o que devo fazer? O computador é possível utilizar de várias formas: áudio, jogos, vídeos, programas educacionais que atraem o aluno, sem falar nos programas específicos para produzir textos, correção dos textos, e é isso. Sabendo que é indispensável, muito relevante, o livro em sala de aula, o livro didático, no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, devemos usá-lo como único meio de aprendizagem. O livro didático é fundamental, mas não necessariamente precisa ser o único método a ser utilizado em sala de aula. Porque, como é mencionado no texto, as tecnologias merecem estar presentes no cotidiano escolar porque estão presentes na vida. Então, tanto os docentes como os discentes precisam se afastar dessa metodologia tradicionalista e se familiarizar com as novas tecnologias educacionais em salas de aula. Porque a partir daí é que vai se manter um ambiente dinâmico, atrativo, lúdico, onde haja interação entre professor e aluno, mantendo assim desenvolvendo o sucesso do processo formativo do aluno de hoje. E essas foram algumas perguntas que surgiram no decorrer da nossa discussão, porém a gente só escolheu 7 porque só há 7 integrantes no grupo. Então cada um respondeu a sua e a partir de agora nós vamos assistir os depoimentos de alguns participantes que eu convidei, que seriam 2 alunos do ensino fundamental, seria 2 alunos, um aluno no ensino médio e 2 alunos que estão na faculdade, além de um professor de história. Então, depois que a gente discutir assistir esses vídeos, iremos discutir na sala de aula virtual. Augusto, quando você está na sala de aula, você gosta mais quando a professora leva o data show ou quando ela fica só explicando? Quando ela leva o data show, porque eu fico mais comportado. Você fica mais comportado? Aí você presta mais atenção com ela falando ou com o data show? Data show. Você aprende mais com o data show ou com ela falando? Ela falando. Com ela falando? E o data show, você gosta? Gosto. E quando ela leva um filme, você aprende? Já assisti um filme de um peixe que tem poder. Nicolas, o que você acha mais atrativo numa sala de aula? Uma professora só explicando ou data show com vídeo aula, explicando alguma atividade, alguma explicação? A professora só explicando. Por que a professora só explicando? Desenvolve o conhecimento. E o que mais? E a pessoa fica mais inteligente para o futuro. A tecnologia hoje faz parte de tudo, inclusive da educação. E por que não em história? Com ela nós conseguimos estudar tudo que está no livro, só que de forma mais dinâmica e diferenciada. Já imaginou quão legal seria se você pudesse estudar história fazendo parte da mesma? A tecnologia nos proporciona isso. Quer que eu fale um pouco para vocês como a tecnologia tem me ajudado, ou melhor, me ajudou na rede básica de ensino. E foi muito importante na administração das aulas, quando o professor trazia a mídia,
para deixar a aula mais dinâmica, mais saindo da monotonia. Sabemos que muitas vezes uma certa disciplina, um certo tema, ele é um pouco denso, mas com a mídia torna tudo mais prático, mais interessante, né? E me ajudou muito também no processo de realização dos meus trabalhos, porque eu podia utilizar do computador para fazer as minhas pesquisas, para organizar minhas ideias, e aí eu digitava tudo, né? E imprimia, porque a impressora ela foi um grande avanço, muito importante, muito bom. Então, os trabalhos saíam organizados, saíam mais nítidos, né? Uma coisa mais rápida, mais legal. E a tecnologia ela me ajuda ainda, porque no ensino superior a gente também precisa muito para realizar nossas pesquisas, nossos projetos, e também no material que é disponibilizado em PDF, né? Que não só agiliza as coisas, nos deixa as coisas na palma da mão, como também tira um pouco do peso do bolso, né? Porque como é caro imprimir coisas na universidade. Então a tecnologia ela ajuda em todos os âmbitos. É importante que ela seja usada de forma cautelosa, de forma segura, né? Para o bem. Porque todas as coisas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, sabendo usar direitinho, ela é um grande avanço, um grande auxílio para o nosso ensino. Boa tarde, meu nome é Edgar Onofre e eu curso o terceiro período de Tecnologia em Gastronomia na Universidade 9 de Julho, a Uninove, em São Paulo. Bom, a respeito da tecnologia presente no ensino da matéria de História, tem me influenciado até hoje a tecnologia para a maior facilidade que eu tenho de aprendizado. No ensino médio ela tinha uma importância enorme pelo fato de conseguir prender melhor a atenção de certos tipos de aluno, inclusive eu, que é fascinado em tecnologia, e estar atento a pesquisar melhor e fontes mais confiáveis de determinados temas, como história do Brasil, você poder pesquisar um pouco sobre Dom Pedro I, sobre a escravidão, alguns filmes também que é muito importante, que foram passados no meu tempo de aula, para mim e para minha turma, para poder compreender como era que acontecia naquele tempo, uma retratação bem real do que acontecia antigamente. E até hoje em dia ela é muito importante, bem presente no meu curso de gastronomia, pois eu tenho uma matéria que se chamava História da Gastronomia, e através disso, dessa matéria, conseguimos englobar a tecnologia com a história, porque através dela nós pesquisamos diversos temas e diversos tipos de pratos e criações de receitas, de filmes, de gincanas dentro de sala, para tentar, em aplicativos da internet, para tentar descobrir certos criadores, certos nomes de pratos e de receitas. Também em outra matéria minha, que é a gastronomia internacional, é muito importante pelo fato da gente conseguir usar o Google Earth, que já engloba um pouco de geografia, e pelo Google Earth você entra e consegue descobrir países, e através desses países você vai buscando sobre a história da gastronomia naquele país, sobre a cultura daquele lugar, para você conseguir fazer um bom trabalho ou uma boa redação, um bom artigo sobre cada tema determinado pelo seu professor. Bom dia, aqui é o professor Maxilon Rufino. A importância da tecnologia para o ensino de história no ensino fundamental, eu poderia definir aqui em poucas palavras. Primeiro dizendo que a tecnologia ela faz parte do cotidiano. Então, se você está lidando com alunos de 2020 do século 21, né? Então, você tem que levar isso em consideração primeiro. Segundo que a história, nós sabemos perfeitamente que ela é dinâmica. Como ela é dinâmica, ela está em constante processo de transformação, o que nos permite, esse processo de transformação, ele nos permite e nos obriga a ter uma visão ampla
do que é a história. E a tecnologia, ela tem uma grande vantagem, que é acelerar a informação. E lembrando que o professor, nesse caso, ele tem um desafio maior, que é não permitir que se confunda a informação com a aprendizagem. Então, mesmo que a tecnologia ela seja importantíssima, nós temos o professor como mediador nesse processo, especialmente em épocas em que a tecnologia, em determinados momentos, ela mais confunde do que ajuda, né? Mas o professor, ao desenvolver seu método, aplicando a tecnologia, ele tem que ter essa consciência de que os vários veículos que estão acessíveis, né, devem ser utilizados de maneira mais eficiente possível. Valeu, forte abraço! E essa foi uma breve apresentação sobre tecnologia na educação, ressaltando a matéria de história, porque muitas das vezes colocam essa matéria como uma matéria tediosa, chata, que quando a gente pensa em história, matéria de história, só pensa o professor falando nas antiguidades, isso e aquilo. Mas o texto coloca que dá para usar a tecnologia para reviver esse momento de história. Porque muitas das vezes a gente está cansado daquela coisa monótona de o professor explicar, o aluno escuta, o professor só repassar o conteúdo e o aluno só ouvir. A gente está cansado disso. Então, a tecnologia vem para disponibilizar essa acessibilidade para que todos nós possamos ouvir, interagir, participar e até promover a história de certa forma. Então, essa foi uma breve apresentação e discutiremos mais depois.